O som que acordou a rua naquela manhã não foi o barulho de sirene, nem de vizinhos brigando. Foi o toque seco de uma notificação. A tela do meu celular acendeu com aquele brilho azulado, e em um segundo, meu mundo virou fumaça. Era uma postagem, nova no Instagram da Ana, minha namorada há 3 anos, a mulher que eu jurava conhecer de olhos fechados. A legenda dizia: solteira e pronta para se divertir. A foto era pior ainda. Ela usava o vestido preto que eu mesmo tinha, dado no último aniversário, o mesmo que ela dizia ser só para ocasiões especiais. A iluminação do bar refletia no cabelo dela. O sorriso era o mesmo. Só que agora parecia debochado, provocante, e dirigido a alguém que não era eu. Meu coração despencou como um copo escorregando da sacada do 8º andar do nosso prédio em Belo Horizonte. Fiquei olhando para a tela, tentando entender. Seria uma piada? Uma indireta? Um surto? Antes que pudesse raciocinar, meus dedos agiram sozinhos. Escrevi: parabéns pela sinceridade. Boa sorte. E apertei enviar. Um comentário público. Uma frase fria, mas cheia de tudo o que eu não conseguia dizer. 3 minutos depois, o telefone tocou. Era minha mãe. Rafael, o que aconteceu com a Ana? Que história é essa no Instagram? Em 5 minutos, o grupo da família virou campo de guerra. Ela te traiu? Vocês terminaram? Não acredito, filho, vocês pareciam tão bem. Em 7 minutos, Dona Zuleika, a síndica fofoqueira do prédio, já tinha printado o post e enviado para o grupo do condomínio. Gente, o Rafa foi exposto ao vivo. Tadinho. Enquanto eu tentava digerir a avalanche de mensagens, novas DMs começaram a pipocar. Força, mano. Já era, ela sempre foi dissimulada. Abre o olho, ouvi coisas sobre ela. Cada notificação parecia uma facada. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Até que uma mensagem diferente apareceu no meio do caos. Abi.b. Se apagar o comentário, eu destruo sua vida. B. Travei. B. Quem era B? Bianca? Bárbara? Ou algum perfil fake querendo me zoar? Mas a forma como foi escrita, fria, objetiva, ameaçadora. Antes que eu pudesse responder, o celular vibrou de novo. Chamada de vídeo da Ana. Atendi com a voz trêmula. Rafa. Ela começou com o rosto ofegante e os olhos marejados. Não é o que parece. Então explica, Ana. Por que para todo mundo parece o quê? Que você terminou comigo em público? Ela hesitou. Por favor, não diga nada agora. Só me escuta. Mas antes que ela pudesse continuar, apareceu uma notificação por cima da chamada. Ana está ao vivo. Vila Madá, vem aí. Meu estômago embrulhou. Ela desligou. Eu olhei para o relógio. 11 da noite. Em 10 minutos eu estava na rua. Peguei a moto sem capacete, o coração batendo como motor engasgado. A noite tinha aquele cheiro de chuva misturado com gasolina. Cheguei, no Vila Madá, um bar famoso por lives e microfones abertos. Gente rindo, copos tilintando, luzes coloridas dançando nas paredes. O palco improvisado estava montado. O público com os celulares prontos. E lá estava ela. Ou melhor, quem eu pensei que fosse ela. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, o mesmo vestido. Mas algo não batia. O olhar era diferente, mais frio, calculado. A mulher me viu entrando e sorriu como quem já sabia que eu viria. Rafa, né? Disse ela pegando o microfone e falando para todos ouvirem. Prazer, eu sou a Bianca. O bar congelou por um segundo. Meu corpo inteiro arrepiou. Bianca, a inicial da mensagem. B. Ela desceu do palco e veio até mim com passos lentos, o olhar cravado nos meus olhos. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se virou para um cara alto de camisa branca e o beijou na frente de todos, sem tirar os olhos de mim. Os aplausos, as risadas, os flashes dos celulares. Tudo girava. Eu não sabia se aquilo era uma pegadinha, uma vingança ou um pesadelo. O que está acontecendo? Consegui dizer com a voz engasgada. Ela sorriu. Calma, Rafa, ainda vai entender. Pegou o celular, fez uma selfie comigo ao fundo e postou nos stories.
A verdade aparece quando o silêncio acaba. Em segundos, meu nome estava em todo canto. Comentários, curtidas, piadinhas. É ele o corno do post? Plot twist. Era gêmea. Esse bairro vai virar série. Tentei sair dali, mas Bianca segurou meu braço. O toque dela era frio, como gelo. Se quiser respostas, não apague nada. Amanhã, 9 da manhã, no cartório da Rua São Bento. E venha sozinho. Soltei o braço confuso, mas ela já tinha virado as costas. O cara que ela tinha beijado olhou para mim e disse baixo: melhor não faltar. Fui embora cambaleando com a cabeça latejando. As luzes do bar piscavam atrás de mim, e cada passo parecia um eco distante de algo que eu ainda não entendia. Cheguei em casa com o coração em frangalhos. Abri o Instagram. A live tinha sido salva, compartilhada, repostada por todos. O drama de Rafa e as gêmeas misteriosas. Quem é Bianca? O post que incendiou Belo Horizonte. Meu comentário, aquele que eu achava que era apenas desabafo, agora estava estampado em cada print, em cada grupo de fofoca. Parabéns pela sinceridade. Boa sorte. Ironia. Foi essa frase que acendeu o fogo. Deitei sem conseguir dormir. A imagem dela, ou das duas, queimava na minha mente. Ana me traindo, Bianca me usando, e aquela DM. Se apagar o comentário, eu destruo sua vida. Que tipo de destruição ela quis dizer? O celular vibrou de novo às 2 da manhã. Mensagem de número desconhecido. Sonha tranquilo, Rafa. Amanhã sua vida muda. B. Olhei pela janela. Lá fora, o prédio estava silencioso. Mas juro que vi uma sombra parada na calçada olhando para cima, exatamente na direção do meu quarto. Naquele instante, percebi que o que começou com um simples post estava prestes a virar o maior pesadelo da minha vida. A música abafada do bar ainda vibrava nos meus dentes quando a madrugada ameaçou virar dia, e com o sol nascendo por trás dos prédios, a realidade me bateu com outro golpe. Uma intimação virtual piscando na tela do meu celular como se fosse um fósforo aceso. Comunicado extrajudicial. Quebra de acordo de sociedade. Panificadora São Bento. Meu peito subiu e desceu como se eu tivesse corrido uma maratona. A panificadora era a pequena fortaleza que eu e a mãe da Ana havíamos erguido com esforço. O único projeto que parecia prometer paz num bairro de rachaduras e fofocas. Metade em meu nome, metade em nome dela. E agora uma cláusula maldita saltava das letras miúdas para me cortar. Se houver rompimento público do relacionamento entre os sócios afetivos, a parte de menor capital perde voto por conflito de interesse. Rompimento público. Meu comentário. Aquele parabéns pela sinceridade, boa sorte. Que eu pipocara no post da Ana transformara-se numa sentença jurídica antes mesmo de eu raciocinar. Era como se tivesse assinado um cheque em branco para alguém me arrancar o chão. O número privado tocou logo em seguida, e uma voz sintética me mandou na ponta seca. Apareça no cartório às 0900 com sua identidade. Se não vier, eu posto seu segredo. B. Bianca. Bárbara. A inicial que vira uma guilhotina. Deixei o celular tremer no balcão enquanto a cabeça girava. Precisei sentar, agarrar a borda da mesa como quem segura a vida com unhas, porque as paredes do apartamento pareciam se fechar. Lembrei da cara de Bianca no bar, da maneira como ela se apresentou com um sorriso que mais parecia preceito. A irmã que a Ana te escondeu. Não era só teatro, era estratégia. E agora eu me via no centro de um tabuleiro onde as peças tinham nomes, advogados e dívidas. Tentei ligar para Ana, mas o sinal caiu direto para o caixa postal. Mandei mensagem, implorei por explicação. E tudo o que recebi de volta foi uma mensagem curta, cheia de vírgulas afiadas. Rafa, confia. Não vá sozinho pro cartório. Confia? Depois de ver a minha vida inteira virar meme em uma noite? Depois de uma Bianca que me beijou na frente de todos, como se consumasse uma propriedade? O relógio martelava. 9 horas me parecia uma sentença com batida marcada. Na rua, o bairro parecia o mesmo de sempre.
Senhoras varrendo calçadas, o pão quentinho na vitrine da padaria da esquina, criança correndo com mochila. Mas tudo aparentava ser cenário de filme, uma neblina fina de coisas que só eu via. Olhares que se desviavam no meu caminho, portas que se fechavam com pressa. Quando passei em frente à panificadora São Bento, vi o rosto do Dr. Mauro na janela do escritório, imóvel como um carimbo, e um automóvel preto estacionado com o vidro escurecido. Era o tipo de visão que te empurra para dentro de um buraco de ansiedade. Lembrei das palavras de Bianca. Ele quer a padaria, quer você fora. Quer a Ana calada. Por quê? Porque ele tem algo seu, completara ela, como se falasse da chave de um cofre enterrado no meu passado. O que poderia ele ter que me envolvesse tanto? Um recibo? Uma assinatura? Um pedaço de papel sujo que me condenasse? Minhas mãos suavam só de pensar. No cartório, a luz fluorescente transformava tudo em cinza. O ar cheirava a papel antigo e café frio. Havia outras pessoas na fila. Casais assinando escrituras, um homem velho discutindo uma herança e uma atendente com óculos que me olhou com um interesse pragmático, como se soubesse que eu era personagem de um folhetim. Ana estava lá, pálida, os olhos fundos de quem passara a noite em claro. Ela segurou minha mão assim que me viu, os dedos gelados, e me puxou para um canto onde o silêncio era um pacto temporário. Eles querem que você assine sem ler a última página, sussurrou, ela quase inaudível. Dr. Mauro te ofereceu um acordo simbólico. Sai da padaria com um valor e some da história. Mas não é só a padaria, Rafa. É a fazenda em Santana do Paraupeba, a fazenda que seu pai deixou. A palavra fazenda me atingiu como um soco que eu não esperava. Meu pai biológico? Eu havia crescido acreditando numa história mais simples, e agora fios de uma trama antiga começavam a aparecer. Testamentos, procurações, nomes riscados em papéis que pareciam ter sido escritos por mãos trêmulas. Ana disse que eu tinha direitos, que havia um testamento exigindo prova pública de perdão para liberar a herança, mas as explicações dela soavam como retalhos encaixados às pressas. Enquanto tentávamos organizar as peças, a porta do cartório se abriu com um estalo e Dr. Mauro entrou, cheiro de terno novo e ambição, sorriso afiado como lâmina. Ele deslizava papéis pela mesa com a calma de quem distribui cartões de visita e sentenciou. Assina, Rafael. Você ganha paz. Ou recusa e luta. Mas a paz com Mauro era tediosa e cheia de armadilhas. Eu queria entender, não silenciar. Foi quando minha mãe, aquela que me criou, apareceu do nada com um rosto branco demais para a manhã, tremendo, e uma pasta nas mãos que parecia pesar mais que o corpo inteiro. Se você assinar, você some da minha vida de novo, disse ela. E eu vi em seus olhos um medo antigo, como se um passado que eu não conhecia pairasse sobre nós. Então Bianca mandou uma mensagem direto para minha mão. Uma foto do meu prédio e uma legenda com ameaça velada, e a sensação se fechou como anel de aço. Havia tanto acontecendo que as explicações de Ana soavam insuficientes. Eu precisava, demais. Precisava saber quem era Bianca de verdade, que segredos minha mãe escondia, por que o Dr. Mauro desejava tanto o que me pertencia. Saí do cartório com uma sensação de não retorno, porque a cada passo eu percebia que o poste que incendiara a rua era só um fósforo aceso perto da bomba que alguém havia enterrado sob minha vida. E a última mensagem que recebi antes de entrar no carro foi de número desconhecido. Vá para casa ou sua mãe não verá o pôr do sol. Cheguei cedo ao cartório com o peito em farrapos e a sensação de que alguém tinha trocado as paredes do mundo por vidro. A entrada tinha aquele aroma de papel velho e café frio, e o som abafado das conversas parecia distante, como se eu observasse tudo através de água. Vi a Ana na recepção antes de ser chamado, olhos vermelhos, mãos que tremiam mais do que a minha vontade de entender, e quando ela me puxou para um canto e murmurou, me perdoa por tudo, eu tentei te poupar. A confissão dela bateu em mim como um soco que eu não sabia receber. Me poupar do quê? E perguntei e as palavras saíram ásperas porque na minha cabeça ainda queimava a imagem dela no post e a boca que não era a dela dizendo solteira e pronta para se divertir.
E ela respirou fundo e largou uma frase que parecia atravessar anos. Do que fizeram com você antes de me conhecer? A atendente chamou meu nome com aquele tom burocrático, e o escrivão colocou uma pasta grossa em cima da mesa, certidão de nascimento, cópias, assinaturas, e quando o meu olhar caiu no campo da mãe, eu senti a temperatura do lugar despencar. Bárbara estava escrito ali, e a letra parecia rir de mim. Pedi para olhar cada página como se fossem pistas deixadas por um ladrão, e Ana me segurou o braço com força. O Dr. Mauro quer você assinando sem ler a última página. É a seção dos seus direitos. A padaria é só a isca. O que ele quer de verdade é a fazenda em Santana do Paraupeba. A fazenda. A palavra soou absurda e cruel. Um luxo enterrado no meu passado que eu nunca soubera ter. E eu ri. Um riso pequeno e desesperado. Porque até então minha vida cabia em balcões e fornadas e noites mal dormidas. Que fazenda? E perguntei e ela me contou que meu pai biológico deixara um testamento com cláusulas estranhas, que a fazenda estava sob a administração de Mauro há anos e que a liberação dependeria de uma prova pública de perdão, algo tão teatral que só poderia ter sido escrito por alguém que acreditava em final feliz nos jornais sensacionalistas. Antes que eu pudesse digerir o plano ardiloso do tal acordo, a porta do cartório se abriu com o estalo autoritário de quem sabe que chega com poder. Dr. Mauro entrou impecável, terno e sorriso de vendedor de veneno. Ele deslizava um contrato pela mesa com naturalidade cirúrgica e fez a proposta em tom de oferta irrecusável. Assina, Rafael. Você sai da panificadora com um valor simbólico e segue sua vida, sem dor de cabeça. Eu olhei para ele como se pudesse arrancar a máscara, com as mãos nuas. E a fazenda? Disparei, e Mauro fingiu não entender, sorriu liso. Que fazenda? Como se fosse esquecer de algo que não lhe convinha lembrar. Foi aí que o meu telefone vibrou com um áudio de remetente desconhecido. Bárbara. A voz no áudio. Era um fio de papel cortante. Se assinar, você some da minha vida de novo. Se não assinar, eu apareço. A mensagem caiu como chumbo no meu colo. Olhei para Ana com olhos maiores que o rosto. Você sabia de tudo? E ela me disse com a voz quebrada. Eu entrei nisso para te vigiar, mas me apaixonei. Aquela confissão me perfurou. Havia algo entre proteção e manipulação, e a linha entre amar e trair parecia um mapa borrado. Mauro bateu a mão na mesa com impaciência e soltou um "chega de novela", que soou como sentença. Mas antes que ele pudesse dominar mais uma vez a peça central do jogo, veio um sopro inesperado de verdade. Dona Zuleika, a síndica que eu conhecia de vista, entrou ofegante segurando um pendrive como se fosse uma prova sagrada e declarou que trouxera o que vocês pediram. O vídeo do Mauro apagando as câmeras da padaria na noite em que o post viralizara. Mauro murchou. De leve, aquele sorriso de cobra vacilou, e Zuleika plantou o pendrive na mesa com a autoridade de quem cansou de ser plateia e quer sangue de justiça. O escrivão plugou o pendrive e a tela mostrou imagem granulada. Meia-noite. Mauro mexendo no DVR. Gavetas, papéis. Um quadro ampliado revelou uma folha com meu nome. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que pude ouvir meu próprio coração batendo. Mauro puxou o telefone e sussurrou palavras num ouvido de alguém que só entende planos B. Eu senti o chão perder meu apoio quando recebi outra mensagem de Bárbara. Parabéns, você abriu a porta errada. E logo depois uma foto da fachada do meu prédio com a legenda, sem marcas de ironia. Se subir, alguém não desce. A ameaça tinha forma e luz e eu vi o rosto de Ana mudar ao ver meu pânico. Ela pegou minhas mãos, apertou até sentir meus ossos e me falou o que me rasgou inteiro. Se você voltar para casa hoje, eu morro. Aquilo foi tiro. Aquilo foi aviso. Aquilo foi promessa e despedida numa frase que queimou a sala do cartório e me deixou sem ar. Porque entre o pendrive que acusava, o contrato que roubava direitos e a voz de Bárbara que me lembrava de um passado que eu não conhecia, havia uma escolha que não era só minha. Era de sangue, culpa e destino. E naquele instante eu compreendi que o post que incendiara o bairro não era mais apenas um post.
Era a fagulha que acendera uma guerra onde as vítimas e os algozes jogar-se-iam uns contra os outros, e eu, que só queria entender, fui obrigado a aceitar que cada passo meu dali em diante seria observado, cronometrado e talvez fatal. A tarde abriu como uma lâmina fria e cortou tudo ao redor. Ana me puxou pela mão como se arrastasse uma prece, e Bianca deslizou atrás de nós como uma sombra que conhece o mapa do nosso desespero. A Bárbara tá aqui, Rafa. Morando, entre nós. Observando você. A frase caiu como um soco que eu não esperava receber do lado de dentro. Minha mãe biológica vivendo no mesmo bloco? Minha mente tentou encaixar as peças e falhou, porque Ana completou com um suspiro que parecia um pedaço de vidro. Não, é a dona Zuleika. Eu ri alto de nervoso. Um riso que não chegava a ser som. Porque a síndica que eu cumprimentava no elevador com um bom dia era a mulher que teria feito o DNA quando eu era bebê, sumido por anos, mudado de nome e voltado 3 meses atrás para morar no andar de baixo. Retornara como quem volta para vigiar um ninho. O mundo girou torto por um instante e as palavras dela acharam o lugar certo para me destruir. Ela fez isso para te proteger do Mauro. E para te usar, se precisasse. Usei. Protegeu. Instrumento e escudo ao mesmo tempo. No cruzamento, Bianca encostou o rosto no vidro do carro e mostrou a tela. Ele está vindo. Vi a foto do carro preto, a raspagem da placa, e senti a tempestade aproximar-se. O cheiro da chuva veio junto com a lembrança do bar, das luzes, do beijo que ela deu naquele homem alto. Era tudo armação, exposição, teatro com figurantes pagos. Entramos numa igreja de bairro buscando algum silêncio que não existia, mas os bancos rangiam e o órgão automático tocava uma melodia velha que parecia combinar com o peso do que se aproximava. A porta dos fundos se abriu e lá estava Zuleika, sem maquiagem, olhos marejados, o rosto com as marcas de quem viveu uma mentira longa demais. Ela se ajoelhou, levantou as mãos enrugadas como se víssemos ali os rastros de uma vida inteira. Oi, filho. A palavra estilhaçou meu peito. A identidade da mulher que me vigiou por anos caiu sobre meus ombros como uma sentença. Você... Minha voz falhou. Ela me olhou com a calma de uma que já viu muita morte e pouco perdão. Fiz tudo errado para te proteger. Seu pai, biológico Elias, morreu me pedindo para te tirar das mãos do Mauro. O testamento exigia uma prova pública de perdão para liberar a fazenda. Eu precisava de um gatilho. O gatilho, o post, o comentário, o escândalo, o perdão registrado em público. O perdão precisava ser ao vivo. Precisava ficar registrado que você escolheu não se vingar. A ideia parecia saída de um roteiro amargo. Eu, que havia explodido nos comentários como uma reação automática, tinha na verdade executado sem saber a cena final que libertaria ou condenaria gerações. Eu me lembrei da minha própria frase, fria e automática. Parabéns pela sinceridade. Boa sorte. Palavras que agora se revelavam como a chave de uma cela. A porta da igreja rangeu de novo, e Mauro entrou com 2 seguranças terno escuro, rindo de quem tem a certeza do tempo do mundo na palma da mão. Que reunião bonita, vamos encerrar. Ele ergueu uma pasta e, com o sorriso mais venenoso, sentenciou, sem herança, sem padaria, sem problemas. A arrogância do homem me enojou. Bianca tirou do bolso um pendrive e, com a calma de quem deposita uma bomba no colo do inimigo, disse: com problemas, sim. Essa é a gravação do senhor tentando vender a fazenda por fora para um laranja. Mauro sorriu. E esse sorriso tremeluzia porque sabia das leis que protegem quem compra provas. Prova obtida de forma ilícita, disse ele, como quem tira o coelho da cartola para justificar o roubo. Foi nesse instante, talvez como ironia ou justiça, que a porta do fundo bateu com força e 2 viaturas entraram, o som de sirenes abafado pelos muros baixos da igreja. 2 policiais em uniformes amassados, um delegado com cara de quem já leu muitas tragédias, e uma expressão que me fez lembrar que o mundo tem regras, mesmo quando o bairro parece livre de lógica. Ele leu o papel com a voz de quem aponta dedos, ao invés de oferecer mãos.
Recebemos denúncia de formação de quadrilha. Olhei para Ana e não entendi o que era mais surreal. Ouvir que éramos peças de um crime, ou ver o rosto da mulher que eu amava apagar-se com medo. Quadrilha? Perguntei com a incredulidade de quem não entendeu quando entrou no palco errado. O delegado continuou, e ao pronunciar meu nome e o dela como se citasse personagens de um dossiê, a boca de Bianca fechou e o mundo ficou menor. Ana Luísa, conhecida como a Isca. A alcunha caía como verniz sobre a história. A isca? Para quem? Para o quê? Bianca fechou os olhos. Havia vergonha ali, talvez remorso, ou apenas a consciência de que o jogo vira gente em cena. Então veio a palavra que me provocou uma sensação de náusea. Operação comandada por Bárbara. O ar sumiu. Minha cabeça girou, as paredes me aproximaram como se viessem a me engolir, e eu tropecei no próprio nome. Mãe? A pergunta saiu como quem espera que a lógica encontre lugar. O delegado virou-se e apontou, e quando disse a frase que entraria como corte final na minha pele, senti os segundos se alongarem. Rafael, você é a peça principal. E você não sabe de qual lado. O som do ventilador quebrado girava como uma confissão dentro daquela sala de depoimentos. As paredes eram pálidas. O neon piscava como um coração cansado, e o cheiro de café frio grudava na garganta. Na mesa à minha frente, 3 pastas, com meu destino rabiscado em letras pretas. Padaria, Fazenda, Rafael. O delegado folheava papéis como quem arranca pedaços de uma verdade que ninguém queria ouvir. A verdade? Ele disse, olhando para mim com uma calma que só a exaustão permite. Todos vocês estão no mesmo jogo. Só que cada um achou que era o autor. A porta se abriu e entrou ela. Bárbara, ou melhor, Zuleika, minha mãe biológica, algemada, sem lágrimas, sem fingimento. O rosto dela parecia o espelho de tudo que me faltou entender nos últimos dias. Fiz a postagem usando a conta da Bianca. Confessou sem rodeios. Foi para te forçar a comentar. O contrato foi escrito para proteger sua parte, não para te tirar nada. Se você tivesse ficado em silêncio, o Mauro te enrolava mais 10 anos. Meu corpo enrijeceu na cadeira. As palavras se empilhavam sem ordem. Você me usou, murmurei com a voz rachada. Eu te salvei. Ela respondeu, fria, como quem se convence de que o erro é virtude. Antes que eu pudesse responder, 2 policiais empurraram Mauro pelo corredor. O terno amarrotado, o olhar de fera que sabe que perdeu a caça. O delegado avisou. Ele vendeu metade da fazenda 3 vezes. O pendrive é suficiente para mantê-lo, preso por fraude e lavagem. A palavra preso ecoou dentro de mim com gosto de vingança e vazio. Virei-me para Ana, e o que vi me desarmou. Ela chorava sem barulho, o rosto sujo de culpa. E você? Perguntei. Qual foi o seu papel nessa peça? Ela levantou os olhos tremendo. Eu entrei como isca por medo do Mauro. Prometi vigiar você. Mas eu te amei. Juro que amei. Eu quis te contar sobre a Bianca, sobre sua mãe, mas toda vez que eu abria a boca alguém ameaçava alguém. Eu engoli seco, uma parte de mim querendo abraçá-la, outra querendo desaparecer. Então você me traiu e me protegeu ao mesmo tempo, falei, sem tom, sem força. Sim, respondeu, e a sinceridade dela doeu mais do que todas as mentiras. O delegado abriu a última pasta e colocou um documento à nossa frente. Testamento de Elias, o homem que eu mal lembrava, meu pai biológico. Cláusula final escrita à mão, disse ele e começou a ler. Meu filho Rafael só receberá tudo se, diante de prova pública de traição, ele escolher o perdão. Não pela fraqueza, mas por quebrar o ciclo. Fiquei paralisado. O mundo inteiro se encolheu até caber numa lembrança. O post, meu comentário, as palavras que digitei sem pensar. Parabéns pela sinceridade. Boa sorte. Minha raiva disfarçada de educação, meu orgulho travestido de calma. Eu havia, sem perceber, cumprido o ritual que o testamento pedia. Aquela ironia digital virou a chave de toda a herança e, ironicamente,
O que parecia destruição era o único gesto que me libertava. Você tem duas opções, Rafael, disse o delegado como quem oferece veneno em duas garrafas diferentes. Formalizar o perdão agora e assumir a fazenda com todas as dívidas, inclusive um processo trabalhista que o Mauro escondeu, ou abrir mão de tudo e deixar o ciclo recomeçar na próxima geração. Suspirei. O bairro inteiro, com suas fofocas, padarias e igrejas, parecia comprimido naquele quarto. Pensei em cada pessoa que me usou em nome de amor, proteção ou lucro. O perdão, de repente, deixou de ser escolha. Era sobrevivência. Olhei para Bárbara. Eu te perdoo, disse, mas não te absolvo, você vai pagar pelo que fez. O delegado acenou e carimbou o documento. Um som seco. Uma vida nova. Mas no mesmo instante, outro som ecoou. O estalo metálico de algemas. Ana Luísa, anunciou o policial. Você está presa por coação de testemunha e uso indevido de conta alheia. Espera! Gritei, levantando, o coração me escapando pelo peito. Ela me salvou. Sem ela. Sem ela nada teria começado. Interrompeu o delegado. Ana me olhou uma última vez com aquele amor quebrado que só existe em quem já perdeu tudo. Eu te avisei que o prédio estava caindo, disse enquanto era levada. Só não disse que eu era uma das vigas podres. A porta fechou atrás dela e o som metálico ficou pairando no ar, como um adeus inacabado. Bianca se aproximou devagar e colocou a mão no meu ombro. A gente reconstrói, murmurou. A gente quem? Perguntei sem conseguir encarar ninguém. Ela me entregou um envelope pardo, leve demais para carregar tanto destino. Último vídeo, disse. De quem escreveu a legenda antes de mim? O coração acelerou como se pressentisse um fantasma. Abri o envelope, tirei o pendrive e assisti ali mesmo, na tela velha do computador do delegado. A imagem era trêmula, granulada, capturada num bar qualquer meses antes. Eu bêbado, rindo com amigos, segurando o celular da Ana. Olha só isso, dizia a minha voz debochada. Solteira e pronta para se divertir. Os amigos riram. Eu continuei. Vamos ver se ela me nota quando eu der um sumiço. O silêncio, que se seguiu, foi maior do que qualquer palavra. Fiquei imóvel, encarando aquele vídeo como quem observa o próprio crime sem lembrar de tê-lo cometido. O chão me foi arrancado com violência. Não foi Bárbara que inventou a frase. Fui eu. Fui eu que plantei a bomba e esqueci. Eles só acenderam o pavio. Tudo que eu sofri era o reflexo do fogo que eu mesmo acendi por vaidade, por carência, por querer ser visto. A ironia do destino me esmagou. O delegado apagou a tela. Bianca se afastou. E o mundo voltou a girar devagar, como se zombasse da minha lucidez tardia. Lá fora, o bairro respirava de novo, normal como sempre. O cheiro de pão quente da padaria, reaberta, o barulho distante de buzinas, crianças rindo no pátio. Mas dentro de mim o incêndio continuava. Não o incêndio da raiva, e sim o da consciência. Eu podia herdar uma fazenda, uma fortuna, mas jamais recuperaria o tempo, o amor ou a inocência que queimei com minhas próprias mãos. Saí dali com o eco do meu próprio comentário me perseguindo, repetindo nas paredes da memória como uma maldição. Parabéns pela sinceridade. Boa sorte. Boa sorte. Para quem? Talvez para ninguém. Talvez para todos nós, condenados a pagar o preço de sermos humanos.